perguntando, não é mais fácil isso? Em tese é. Mas não é mais seguro que o município, ao invés de construir um almoxarifado, aí vai ter que contratar segurança, câmera, cão de guarda, enfim, vai ter que montar uma estrutura para armazenamento de pneus ou às vezes de medicamentos, né? De insumos de grande valor agregado e que possivelmente possam sofrer um dano maior que o roubo. Então, o município não é obrigado a ter esse estoque, mas ele precisa ter a disponibilidade quase que imediata. Se o transporte é do município, os alunos não podem ficar sem aula por causa de um pneu. Ele tem que trocar o pneu logo para o ônibus continuar rodando. E para isso não precisa montar um estoque. Ele precisa que o fornecedor atenda a isso. Então, é válido que se coloque um limite, por exemplo, de quilômetros, que a empresa esteja a um raio de 50 quilômetros, de 100 quilômetros do município de Naviraí, que eu preciso disso urgentemente. Então, essa cláusula, isoladamente, parece que restringe a competitividade? Parece que sim. Mas se na justificativa e no estudo técnico não você disser que eu preciso desse insumo imediato, porque eu não tenho estoque, não guardo estoque, ele serve justamente para atender uma demanda que eu preciso atender rapidamente, você consegue colocar cláusulas restritivas nesse sentido, sem serem restritivas. Mas quem vai me dar é o estudo técnico preliminar. Por isso que ele é importante. Tá? Então, justificativas de parcelamento ou não da solução, demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade, tá? E do melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Tá? Pessoal, eu falei essa parte da divisão por lote ou por item, está acontecendo lá em Campo Grande, agora a licitação da aquisição do uniforme. Ele estava orçado em uma estimativa de 36 milhões de reais. E justamente o que tinha chamado a atenção da gente era que nessa lista, a parte da aquisição das camisetas, dos calções, né, dos shorts, tinha saia também, calça de moletom, jaqueta, estava tudo num lote só. Estava só separado a parte de meia, tênis, bota para atendimento das escolas rurais e mais uma mochila. Esses estavam separados, em lotes separados. Mas estava num lote só, toda a parte de vestuário, a parte de camiseta com short. No início nós achamos que aquilo restringiria a competitividade do certame, porque 75% estava destinado para as, digamos assim, empresas em geral e 25% para microempresas. A microempresa conseguiria atender um volume de 25% dessa, porque a maior parte dessas 36 milhões estava voltado para esses insumos. A gente perguntamos internamente, será que com esse lote de itens, ele conseguiria atender os 25%? Será que não haveria poucas empresas que iriam participar da licitação? O que aconteceu? No primeiro momento, a gente quis encaminhar para o conselheiro uma demanda pedindo para suspender a licitação. Mas a gente deixou correr e fomos lá na licitação ver o que aconteceu. Ela aconteceu hoje e para o primeiro lote, para o lote maior de 75%, vieram 27 empresas. E para o segundo lote vieram 17. Então aquilo que eu achava que restringiria a competitividade, na verdade não restringiu. Só que ele nos acendeu
talvez não tivesse acendido se ele tivesse me justificado que aquela justificativa era... Eu quase pedi para o conselheiro parar uma licitação de 36 milhões por conta de uma ideia que estava infundada, mas que não estava descrito, não estava para mim ver, eu não consegui ver exatamente que essa aglutinação ela não feriria o caráter competitivo do certame. Eu estava errado, na verdade a administração pública estava certa, mas ela tinha que ter me dito isso, senão eu estava em Campo Grande e pedi para um auditor lá ver, enquanto a gente estava aqui. E aí, hoje de manhã, estava acompanhando as palestras, mas estava de olho no celular. Porque, à medida que ele ia me passando informação, eu falei, e agora, o que eu faço? Faz isso. E agora, o que faz isso? E aí a gente foi vendo que era Campo Grande, mas se fosse aqui na Viraí? Talvez, eu estou longe, não consigo mandar ninguém para lá, vamos paralisar esse negócio. Vamos mandar para o conselheiro dizendo que está em caráter restritivo e vamos mandar paralisar. Tá? Pode ser que aconteça? Pode. Mas por isso que você tem que pensar com cabeça, às vezes, de auditor. Né? Às vezes, pessoal, não é querer ser chato, mas auditor, Ministério Público, às vezes a gente tem, por conta, na verdade, da profissão, o CIRISE, na verdade, de não reconhecer, às vezes, a gente deve reconhecer mais as boas iniciativas, a gente quer fazer isso, mas nosso olhar são para as coisas erradas. Nenhum auditor vai lá para dizer, você é bonito, você está fazendo certo, você está fazendo perfeito. A gente está aqui para encontrar os defeitos e tentar fazer com que a administração pública corrija esses defeitos. Então, nosso olhar está para o erro, não eventualmente para o acerto. Né? Por isso, pessoal, é que vocês têm que olhar. O que eu estou fazendo pode ser objeto de desconfiança por parte do tribunal? Se a resposta for sim, você tem que melhorar alguma coisa no teu processo. Ou a justificativa está mal feita, ou o estudo está mal feito, ou o projeto está mal feito. Alguma coisa acendeu em vocês que a gente poderia desconfiar de alguma contratação e por isso o meu procedimento precisa melhorar nesse aspecto. E isso vocês precisam pensar. Tá? Com relação à colocação dessas especificidades... Deixa eu ver. Boa tarde, meu nome é Ana Paula, sou gerente de obras de Naviraí. Certo. Com relação a especificar, quando você coloca, por exemplo, alguma coisa tem que estar a 50 quilômetros da cidade pelo sentido de emergência e não ter que criar grandes estoques. Quando o Tribunal de Contas tem essa leitura, o Ministério Público também tem, porque nós temos passado por situações em que todo o processo é aprovado pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público diz que não. Então, nós tivemos algumas situações aqui que foi aprovado, porque existia a lógica e a explicação de que deveria ser feito dessa forma para o bem público, e o Ministério Público rejeitou e entrou com uma ação e o Tribunal de Contas voltou atrás. Então, essas especificações, quando nós colocamos, conseguimos comprovar que é para o bem público, em várias situações, por exemplo, a Defesa Civil, se ela não tem um estoque de lona ou de telhas, eu não consigo fazer uma ata que a pessoa tenha que me entregar imediatamente. Imediatamente leva 15 dias, sinto muito. A Defesa Civil precisa atender na mesma noite ou no mesmo dia. Quando a gente especifica que eu não posso ter um maquinário com mais de 5, 7 anos, o Ministério Público veio e me disse o seguinte: mas você teve um engenheiro mecânico que lhe disse isso? Se nós formos ter que contratar pareceres técnicos estritamente concentrados ou para cada item que vai ser feito, eu não sei quantos municípios vão ter condição de, basicamente, pagar super técnicos especializados para fazer a sua defesa.
Então, é difícil da gente ouvir as possibilidades, sendo que na prática não são possibilidades. Entendi. Bom, pessoal, a gente sabe dessas dificuldades. O que eu coloco aqui é o mote do que vocês precisam fazer. Isso, eu sei que não vai acontecer isso. Amanhã, porque o Glaucio falou, nós vamos ter que mudar tudo, vou anular tudo do que eu fiz. Né? Isso não vai acontecer se não separa o município. O que nós estamos tentando incutir na administração pública é um olhar, primeiro, de planejamento, segundo, de modificação desses procedimentos para e passo. A gente sabe que isso não vai acontecer rapidamente, mas, na medida do possível, algumas coisas já conseguem ser imediatamente ajustadas. A questão, por exemplo, da necessidade é uma delas. Essas justificativas de necessidades genéricas estão sendo objeto de uma avaliação atenta pelos auditores do tribunal. Com relação à sua pergunta, o tribunal tem uma posição, o Ministério Público tem outra. Né? Essa é uma questão institucional que eu não saberia te responder certeiramente para todos os casos. Né? Talvez eu tivesse que olhar um pouquinho mais o que foi encaminhado para o tribunal e para o Ministério Público, que motivou, eventualmente, o Ministério Público a dizer contrariamente o que o tribunal entendeu. Né? E por quê, pessoal? Que às vezes o volume de processos que nós temos é tão grande que às vezes a gente só consegue verificar a existência ou não do documento e não avaliar eventualmente o seu conteúdo. Tá? Na nossa divisão, eu estou com 2.700 processos para 8 pessoas analisarem. 2.700 para 8. Meu vizinho de estação está com 8.000 processos para 12 pessoas analisarem. Saúde está com 3.200 processos para 9 pessoas analisarem. Atos de pessoal está com 12.000 processos para 12 pessoas analisarem. Obras está com 4.500 processos para umas 10 pessoas analisarem. A gente não consegue ver tudo. Às vezes, pontualmente, a gente pega uma ou outra coisa e verifica a parte de conteúdo. Então, às vezes, o que aconteceu? Que você mandou uma justificativa para o tribunal, ele aceitou não porque ele aceitou o seu conteúdo, foi porque simplesmente o documento existiu e aquilo foi eventualmente aprovado sem a análise técnica do seu mérito. Talvez seja por isso, não sei se é. Não sei se o tribunal, você tem um parecer específico do tribunal que é justo, que seja num raio de 50 km, porque o tribunal o município não é obrigado a ter estoque daquilo lá, da aquisição das lonas, né, da aquisição das lonas. Tá? Talvez a justificativa que você tenha mandado tenha passado batido da sua análise mais técnica e ela tenha sido aprovada somente por conta de atendimento de requisito formal e não de mérito. Só que eu precisaria ver para te responder com mais precisão. Mas o fato é o seguinte, a gente tem eventualmente algumas divergências de opinião. Tá? Então, quem que a gente tem que atender? Ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas? Né? Pessoal, basicamente, acho que teria que atender os dois, mas dentro de uma certa harmonia, no sentido de tentar harmonizar isso. Né? O que o Dr. Antony fez com a região aqui de relatoria do conselheiro Chatid está surtindo efeito, porque o que eventualmente o Ministério Público entende como sendo regular ou irregular, ou a dimensão da irregularidade, talvez a gente consiga demonstrar que aquela irregularidade ela é de menor ou às vezes até de maior potencial do que foi eventualmente pensado pelo Ministério Público. Então, o que eu acho é que a gente precisa conversar um pouco mais, talvez. Né? E, assim,
Não sei se alguém do tribunal teve conhecimento que o Ministério Público teve essa posição e o tribunal teve outra. Porque, eventualmente, nós temos algumas divergências, a gente percebe algumas divergências de opinião. O que a gente precisa é, eventualmente, harmonizar isso. Né? O promotor, às vezes, está muito junto à comarca, ele consegue ter um olhar um pouco diferente do que a gente tem. Né? E talvez ele esteja correto e nós estejamos errados. Né? A mesma coisa pode acontecer ao contrário. Talvez nós estejamos certos e o Ministério Público esteja exageradamente com uma determinada posição. Então, vamos conversar. Né, para que institucionalmente, entre o Ministério Público e o Tribunal de Contas, a gente consiga aparar um pouquinho mais essas arestas. É o que eu recomendaria. Levar o caso, às vezes, para o Tribunal de Contas, para que o Tribunal pudesse avaliar isso de uma maneira melhor. Tá? E, eventualmente, e vice-versa. Às vezes, o Tribunal tem uma posição muito rígida, levar para o Ministério Público e dizer, ó, o Tribunal entende dessa maneira, mas por isso, eu acho que não deveria acontecer. Aí, como eventualmente harmonizar? Às vezes o Ministério Público conversando conosco, a gente poderia entrar num denominador comum. Tá? Acho que talvez esse seria o conselho. Agora, com relação ao que você colocou, que para cada item eu precisar de um especialista, um parecerista para isso, o município não teria condições de ser tocado. Eu acho que não. Acho que muitas vezes, a maioria das contratações que vocês têm, vocês conseguem, desde que vocês consigam colocar historicamente como aquele determinado insumo ela está sendo utilizado dentro do município, já nos ajudaria bastante. E ajudaria vocês a defender-se também no Ministério Público. Por que aquele determinado tipo de cimento, por exemplo, e não o outro? Né? Por que aquele determinado tipo de transporte e não o outro? E assim por diante. Né? Por que aquele equipamento de informática e não o outro? Por que uma Amarok ao invés de uma Hilux? Esse exemplo que você deu das agulhas, lá no início, como é que eu faria isso, uma vez que esse produto ele passou por inspeção do Ministério da Saúde pela Anvisa e ela tem registro dizendo que atende? Como é que eu evitaria a compra deste produto que os profissionais da área alegam não serem eficientes, vamos dizer assim? Como é que seria possível a essa alegação? Porque eu já tenho o produto passado por uma inspeção, analisado, aprovado, como é que eu vou contrariar isso? Então, existe essa diferença de preço. Não, ele até me serve, ele pode até ter essa diferença de serve e serve para aquilo que ele se propôs a fazer. Mas a gente sabe, tem um lápis que é uma porcaria, que você aponta e quebra, e tem um outro que quebra menos, ou que não quebra. Tá? Aí como é que você vai dizer, não, eu vou comprar esse lápis porque ele quebra menos? Né? Tá tudo bem. Se você, no exemplo do lápis, se você colocar em teste esse determinado insumo durante um período de tempo e através de, você pode até tirar foto, como assim, fazer na verdade uma instrução caseira com relação a isso, e me indicar que isso aconteceu, você documentar isso, mesmo que você não tenha um laudo de um especialista em lápis, talvez isso sirva, porque isso é da prática. Todo mundo usa lápis, todo mundo usa caneta. No caso da agulha, é a mesma coisa. Né? Todos os enfermeiros usam agulha, de um tipo ou de outro. Agora, ele me dizer que aquilo lá não atende, ele tem que dizer porque fura muito e não... Porque a criança chora muito. Então, preciso disso como uma declaração dos próprios servidores de que efetivamente isso acontece. Isso já seria um bom caminho. Eu não sei como seria tecnicamente na casa, porque tecnicamente eu não sei lhe explicar. Eu estou só imaginando algumas situações possíveis. Dentro dessa possibilidade que você coloca, nós já tivemos. Eu acho que os colegas compartilham que a agulha de rato é um problema.
hacking. É real que dá esse problema. Os profissionais não querem utilizar, porque tem que gastar mais de uma agulha, de produtor, enfim, eles já relataram isso. Como é que eu coloco isso no processo licitatório e não vou causar restrição depois? Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Isso entra dentro do estudo técnico preliminar. Se eu concluo o meu estudo técnico preliminar com este documento e lançar uma licitação dizendo que as marcas tais não serão recebidas na licitação, eu não corro nenhum tipo de risco de um tribunal, não corre, ou o Ministério Público alegarem que eu estou direcionando, porque nesse campo que não é muito vasto, vai sobrar duas marcas. E aí, em tese, se eu desprezei as outras, eu terei de comprar uma das duas. Eu não vou cair no direcionamento. Não cai no direcionamento. A mesma coisa, por exemplo, eu quero caneta do tipo Bic, Faber-Castell ou outra que é boa aí. Acho que são 3 no mercado. São 3. Você fala que é Bic, da marca do tipo Bic, do tipo Faber-Castell, do tipo... Tem uma outra marca, né? São 3 marcas boas de caneta que tem. Aí você elimina as demais, que representam 90% das marcas produzidas. São de muito inferiores. É possível fazer? É possível fazer. É possível fazer. Justamente pelo fato de você me demonstrar que para esse tipo de insumo, não necessariamente, que todo mundo sabe que a Bic é melhor do que essas outras, todo mundo reclama. E isso, se você demonstrar que razoavelmente a compra daquele insumo, se ele vai durar mais, você vai comprar menos em quantitativo. Então, se você comprou daquele ruim 300 mil canetas, dessa você tem que comprar 100 mil só. Você não vai comprar 300 mil daquela lá. Então, o que você está dizendo é justamente que eu não estou comprando aquele mais baratinho porque ele dura muito pouco. Se você está comprando alguma coisa que vai durar muito mais, você tem que comprar menos. A mesma coisa da hacking. Se você comprava 400 mil agulhas, você não vai comprar da outra, você não vai comprar 400 mil da melhor. Tem que ser, se para cada vez que você utilizar, ele utilizasse na média 2 ou 3, tem que ser metade ou 1/3 só do quantitativo. Entende como você consegue comprovar que você vai melhorar a sua gestão com produtos de melhor qualidade sem ferir a questão da competitividade para atendimento de uma necessidade. A necessidade está porque realmente há relatos das mulheres ou das pessoas que recebem aquela agulha que efetivamente ela causa maior desconforto, muita reclamação. E o tempo de tratamento, de recuperação, ela é maior. A possibilidade de um erro médico por conta da utilização de uma agulha de pior qualidade. Isso tudo compõe uma cesta de indicativos que tem que estar no estudo técnico primeiro. Aí você consegue. Claro. Pessoal, eu ouvi uma coisa bastante interessante. Meu nome é Thaís, sou auditora estadual de controle externo, faço parte desse quadro para conversar sobre o controle interno, mas eu pedi essa parte porque uma coisa me chamou a atenção. A colega falou, eu não vou ter nenhum questionamento, o tribunal não vai questionar o tribunal, eu não vou sofrer nada perante o tribunal. Isso funciona assim, a gente não pode falar asseguradamente você não vai ter nada, porque qualquer das empresas que se sentir prejudicada, ela vai pleitear uma representação no tribunal. Nós vivenciamos isso diariamente. Mas por que isso não tem uma interpretação boa? Tudo isso gera esse desespero? Porque as situações já estão tensionadas. É isso que a gente está tentando desmistificar. Os órgãos de controle, quando provocados, eles têm que agir. O Tribunal de Contas tem a particularidade que ele age de ofício em todas as demandas, mas ele também é provocado. Então, eu, enquanto chefe de gabinete, passa por mim semanalmente, em licitações grandes, principalmente quando a gente pegou Campo Grande, várias representações, porque a empresa não quer perder.
Às vezes 2, 3 empresas que perderam se unem, as 3 entram com representação. E a gente tem que chamar o jurisdicionado a falar. Mas eu asseguro, quando há uma coisa que é bem formalizada, a gente arquiva a representação, a gente arquiva a denúncia. Só que existe um trâmite, tá? Então não precisa assustar se um dia chegar uma notificação do Tribunal de Contas para você se explicar por que que excluiu determinada marca, por que que você restringiu, questionando a restrição do seu objeto. Você vai se explicar e o tribunal vai ponderar tecnicamente o que foi feito. É óbvio que a economicidade, a proposta mais vantajosa para a administração pública, ela está em voga em tudo. Então, a primeira coisa que querem saber de vocês, por que que não comprou o mais barato? Só que se sob outro viés você demonstra que você prestigiou a eficiência, e eficiência tem sido hoje uma grande vertente para a administração pública, o corregedor do Ministério Público falou sobre isso hoje de manhã. A administração pública ela tem que ser eficiente. Às vezes eu não vou comprar o mais barato, porque o mais barato lá na frente sai caro para mim. Então eu vou adquirir o menor custo-benefício. Agora, o que é imprescindível? Formalização. A administração pública ainda peca muito em formalizar as situações. A gente já recebeu vários procedimentos de inexigibilidade de licitação que não foram bem formalizados. E aí não resta nenhuma outra situação, já que o que não está nos autos não existe, né, no mundo para nós, a não ser da pela irregularidade. Mas quando eu leio o processo, eu penso, esse pode ser um caso de inexigibilidade, mas não me veio formalizado. E muito embora a gente abra a diligência à manifestação, a resposta não vem de forma satisfatória. Então eu acho que a chave disso tudo, primeiro, formalizar bem. Se você tem absoluta certeza que a agulha X te gera problema, você usa 2, 3, não há um atendimento da finalidade, da boa prestação de serviço público à saúde, me formalize isso nos autos. A empresa vai questionar, Se for bastante grana ainda, ela vai reclamar para o Tribunal de Contas, ela vai reclamar para o Ministério Público. Se ela pudesse, ela reclamaria até para o Papa, né? Mas a gente vai analisar o processo. Então, eu acho que a questão principal é que o estudo seja técnico, que a formalização seja bem feita, que ela passe por setores essenciais, que o setor de licitação se comunique com o controle interno e que isso vá embasado para o tribunal. E aí eu acho que dessa forma vocês vão desempenhar o serviço da melhor forma possível, vão prestigiar a eficiência e também a economicidade para a administração pública e não vão ter problemas. E assim, não se espantem com diligências. Se tiver dúvida em responder, procura o Tribunal de Contas. Chega lá e fala assim, olha, eu recebi essa diligência, a gente vai ler o processo e pode até explicar o que está precisando ali para julgar, né? E aí falando numa boa perspectiva de boa fé. Porque existem casos que a restrição é de má fé? Óbvio que existem, né? A gente diariamente tem notícias de esquemas de corrupção. Então, existem os dois lados, mas a gente sabe enxergar isso. A gente não pode partir de uma absoluta presunção de má fé, mas a gente precisa que venha comprovado. Tá bom, pessoal? Olha, pode assistir. A questão é justamente tentar harmonizar essas duas questões. Ó, a gente sofre algumas demandas, às vezes a gente tem caso de polícia. A polícia recebeu alguma coisa e também uma demanda para o Tribunal de Contas. Já foi para algumas coisas, com demandas iniciadas pela polícia, pelo GAECO, por exemplo. E aí nós percebemos que, por falta de instrução técnica, eles socorreram da gente. Em tese, é a nossa palavra que vai talvez valer mais. Como eles não entendem, a gente tem que colocar numa linguagem que eles entendam, efetivamente, para eventualmente convencê-los de que essa nossa posição ela é a mais adequada para o caso. Às vezes, mas quando o Ministério Público tem uma posição definida e nós eventualmente também temos, esse é o caso da ponderação entre os dois poderes. Nós chegamos num denominador para que o município não fique à deriva. Eu vou atender o Ministério Público, mas eu desagrado o Tribunal de Contas. Ou eu vou atender o Tribunal de Contas, mas daí eu vou sofrer uma ação de improbidade ou
nesse caso, o Ministério Público tem uma caneta mais pesada do Tribunal, porque ele gera outras consequências. A gente não consegue entrar com ação penal, mas o Ministério Público pode, né? Então, qual das duas canetas em tese, o Ministério Público leva a consequências mais desagradáveis, né? O Tribunal de Contas leve talvez